Boa noite. O Brasil, quem diria, está se tornando um país de obesos. O Roda Viva de hoje recebe o médico endocrinologista Alfredo Halpern, um dos maiores especialistas brasileiros nesse mal, nesse assunto, que até poucos anos atrás era associado apenas a países ricos. Hoje não é mais assim. Em pouco mais de 30 anos, deixamos de ser um país de subnutridos e entramos na lista de potências que têm metade da população com peso acima do recomendável. Pior do que isso, a obesidade brasileira atinge pessoas cada vez mais jovens, já chegou às crianças e, por isso, preocupa pais, educadores, médicos e autoridades. Em resumo, o brasileiro está comendo mais, mas está comendo mal, consumindo alimentos nocivos em hora errada e da maneira incorreta. O Dr. Halpern é professor de endocrinologia da USP, estuda o assunto há 45 anos e já acionou o alarme por várias vezes. Ele vem ao centro da nossa roda para explicar por que, na questão da obesidade, as coisas pioram em vez de melhorar. Para conversar com o Dr. Halpern, estão comigo hoje Cíntia Greiner, diretora de redação da revista Cláudia, e Janete Leão Ferraz Cortella, jornalista e escritora. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. O cartunista Paulo Caruso está aqui para provar que não é sedentário e vai suar os pincéis para ilustrar a nossa conversa. Doutor Alfredo, posso chamá-lo de Alfredo? Faz favor. A gente se conhece há tanto tempo. Muito obrigado, antes de mais nada, por ter vindo até aqui. E vamos falar da obesidade, que é um mal que provoca várias doenças, mas essa é uma noção que surpreende às vezes muita gente, porque me parece que quando se fala em obesidade, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é sempre uma preocupação ou sempre esse mal ligado à vaidade, não é isso? Então eu pergunto, dá para o senhor começar aqui bem didático, definindo o que é obesidade e quais são os seus perigos? Tá. Primeiro é um prazer enorme estar aqui, né? Obrigada. Rodeado por tantas figuras importantes. Obesidade, no senso mais óbvio do termo, é excesso de tecido gorduroso do organismo. O problema é como medir esse excesso de tecido gorduroso. Eu sei que todo mundo está vendo aí, está pensando, mano, a gente vê, é óbvio, quem é gordo, quem não é gordo. Mas precisa ter uma definição até por causa dos estudos. Então, como nós fazemos hoje? Nós usamos um índice chamado índice de massa corporal, que eu acho que todo mundo já sabe o que é. Mas é uma complicação fazer essa conta, Nada, Marília. É pegar o peso do indivíduo, divide pela altura ao quadrado. O peso, dividir pela altura e dividir pela altura. Aí você vai ter um número em quilos por metro quadrado. Acima de 25, o sujeito é sobrepeso, é gordinho. Acima de 30, ele já é obeso. Então, é muito simples. Embora haja restrições a essa medida, depende do... Por quê? Porque, por exemplo, se você vai para o México... Porque qual seria a importância de definir? Porque... a partir de um certo grau, a obesidade traz muitas doenças, como você mesmo diz. Mas essas doenças que aparecem com a obesidade dependem do país até, dependem da etnia. Por exemplo, nos países ocidentais, por que o valor é 30? Porque acima de 30 nós sabemos que cresce muito o número de doenças associadas. Tipo quais são? Diabetes, hipertensão, alteração de gordura no sangue, infarto do miocárdio, derrame cerebral, câncer, que pouca gente sabe que está relacionado com a obesidade. Que tipo de câncer? Principalmente câncer de mama, câncer de intestino grosso, câncer de endométrio, quer dizer, de útero, e isso é uma descoberta nova, de que até câncer, porque o pessoal pensava que câncer... pensa-se o seguinte, se é gordinho é saudável, pelo menos do ponto de vista de câncer. Pelo menos não. Na infância também a gente tinha muito isso, Johnson, né? Bebê Johnson, bebê, é. criança, olha como é bonitinha, gordinha, já não é bom, né? Não. Mas isso continua. Continua achando, mas não quer que eu termine? Quero, não terminar, claro. Já vi que aqui vai... Que animado. O pessoal é animado, eu gosto disso mesmo, mas vamos continuar, porque senão foge a minha linha de raciocínio. Aí,
Com 30 é o que nos países ocidentais que publicam, que cresce exponencialmente essas doenças. Só que em alguns países, eu vou citar, por exemplo, os mexicanos, os orientais, japoneses, coreanos, chineses, eles têm doença com índice de massa corporal muito menor. Por exemplo, diabetes. Vamos chamar, porque todo mundo fala da epidemia de obesidade, mas existe também uma epidemia de diabetes. Diabetes aparece em mexicano quando ele tem um índice de massa corporal de 22, 23. Por hereditariedade. É por genética e por uma série de outros fatores que eu tenho certeza que com 1h30 aqui eu vou conseguir falar, porque é fascinante isso. Então, é por isso que se usa o 30, mas sempre olhando com cuidado, porque às vezes a pessoa tem 26, 27, fala, não, eu estou a salvo. Não está não, porque pode ter diabetes associado. Então, em última análise, obesidade se define por um número que é o índice de massa corporal. É a maneira mais simples, Marília. Não é a melhor, mas é a mais simples. Ok. Doutor Alfredo, os distúrbios de tireoide não entraram ainda como fator de risco para o obeso ou para a obesidade? Olha, essa tua pergunta é muito interessante, porque, bom, aqui se fala de tudo. Porque o Ronaldo, vocês sabem, o Ronaldo declarou... Ronaldo Fenômeno. Fenômeno que todo mundo fazia chacota com obesidade, que, aliás, eu sou contra que se faça chacota contra o obeso, porque eu vou defender até a morte de que a obesidade é doença e ninguém quer ser obeso. Mas o Ronaldo Fenômeno, eu estava fazendo, aliás, personal training, é gozado, nós estamos bom, depois vamos falar da atividade, eu estava fazendo personal training e vi ele falar na hora. Terminou a aula de personal training, eu fui para o Twitter e disse o seguinte, o Ronaldo diz que ele tem hipotiroidismo e que não pode tomar remédio para tiroide porque é doping. Eu falei, errado. Depois eu disse, ele diz que está obeso por causa da tiroide. Eu falei, está errado. Mas só para ter uma ideia como isso repercute, eu em poucas horas ganhei 150, eu sei que vocês estão acostumados com muito mais, mas em poucas horas ganhei 150 seguidores, o que para mim foi uma surpresa. Mas, de qualquer maneira, respondendo a tua pergunta... O hipotiroidismo engorda. Hipotiroidismo engorda pouco. Por que hipotiroidismo pode engordar? Porque hipotiroidismo, ele faz diminuir o metabolismo, Janete. Quando diminui o metabolismo, você queima menos calorias, então, claro que você pode ganhar peso. Mas, no geral, o indivíduo com hipotiroidismo também compensa isso comendo menos. E o hipotiroidismo incha também, por isso que ganha peso. Mas, certamente, a tiroide não ocupa um papel importante. E esse é um conhecimento meio recente, não é? Não, pelo menos me parece que foi de 10 anos para cá que todo mundo começou a ficar com problema de tireoide. Não, um problema na de verdade, tireoide. Antigamente se falava muito mais da tireoide. Se dizia que a tireoide é o grande mal. E sabe, nessa área... existe muita má medicina, eu diria isso, muito má aplicação. Então é uma coisa. Eu ia usar o termo, mas enfim, eu vou terminar lá mesmo. Charlatanismo mesmo. Então vamos usar, né? Já que me permitiu. Claro. E aí, sabe, todo mundo que é gordinho, principalmente as mulheres, gostam de saber que tem alguma coisa que é responsável. Então a tireoide era uma bela de uma vítima. Então, muitos colegas nossos e muitas começavam a botar hormônio de tireoide em tudo que é lugar, você está entendendo? Dizendo. E aí as pessoas diziam, bom, eu sou obesa por causa da tireoide. Mas não é. Não está entre os fatores. Se depois quiserem falar sobre os fatores, que aliás são interessantíssimos, além de comer e gastar menos calorias, a gente pode falar. Eu queria aproveitar e falar também. Aqui eu acho que vai ser um Bom, se demorarem, eu pergunto aqui, outra coisa você sabe aqui. que eu também Deixa sou falar, conhecido. então. Deixa eu falar, enquanto eles discutem, vou perguntar rapidamente uma coisa. É verdade, isso é uma declaração sua, me parece, é verdade que a obesidade hoje, ela está substituindo o tabagismo como a maior fonte de doença na população? Ela está correndo para e passo. O que eu quero dizer é o seguinte, só para você ter uma ideia. Infarto do miocárdio. Quais eram as grandes causas, ou são as grandes causas? Colesterol alto, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes. Mesma Sedentarismo coisa. Entrando aí no páreo. À medida que a maioria das vezes se trata do colesterol, se trata da hipertensão, você está entendendo? Se trata dos fatores associados, a obesidade começa a ficar a primeira. Quer dizer, o que eu quero dizer é,
No momento em que o tabagismo diminuir e o aumento do colesterol por causa dos remédios começa a ser tratado e o aumento da pressão, a obesidade vai ser o grande fator. E já está sendo. Tem uma pesquisa do estudo chamado Interheart, que foi um estudo mundial, mas na América do Sul, esse estudo Interheart mostrou que se evitasse a obesidade, principalmente a obesidade visceral, se evitaria o infarto em 40% das pessoas. Impressionante. Então, vamos dizer que o risco atribuído à obesidade no infarto é 40%. No câncer, depois do tabagismo, a grande causa é a obesidade. Depois, quer dizer, causa evitável. Tem a genética, tem outras coisas. Mas a causa evitável de câncer depois do tabagismo, evitável entre aspas, porque eu acho que não é tão fácil evitar, viu? Estou gostando disso aqui, a gente está com o papo, está com ele. Se não tomarem cuidado, eu falo o tempo todo. É Cíntia ou Paulinho? Os dois não falaram nada aqui ainda, Augusto. Então, doutor Halper, o senhor diz... Obrigada, Paulo. Que emagrecer é complexo. Né? É complexo. Eu colecionei aqui, falando uma mulher saudável, agora eu vou sair um pouco do campo da doença. Dormir mal engorda, segundo a Abeso. Isso. Ficar estressada... Segundo a Abeso, não. Segundo dormir mal engorda em todo mundo. Ficar estressada ou estressado engorda, segundo a última pesquisa do American Journal of Epidemiology. Ar-condicionado engorda, segundo o senhor. Eu ia falar isso. Que porcentagem de culpa que podemos atribuir a esses fatores pelo fracasso de uma dieta? Eu sabia. Tem mais um, eu li uma coisa assustadora, que lamber com a testa engorda, aquele negócio de olhar uma coisa, ter vontade, que quando você tem vontade de comer alguma coisa, engorda. Culpa engorda. Respondo aqui, primeiro vou responder. Não, eu emendei na dela. Não, é que esse aqui de lamber com a testa, eu não sei, tem que ter uma língua grande. Tem que ter uma língua grande. Não, lamber com a testa, eu imagino que seja colar a testa na vitrine. Tá. Então, vamos começar assim. O que a Cíntia está tocando é um assunto muito importante. Porque a obesidade está crescendo tanto, e principalmente da década de 80 para cá, porque se fala muito em crescimento da obesidade, mas é gozado, ela ficou meio estacionária até os 80. De repente deu um boom. E aí as pessoas falam, será que é porque realmente só porque as pessoas estão comendo mais? Será que é porque estão mais sedentárias? Entendeu? Será que não tem outros fatores? Que é a minha opinião? Tem. Eu acho que é uma super simplificação dizer que o sujeito é obeso só porque ele come muito. Se come muito, realmente é uma super simplificação, porque tem muito obeso que não come tanto assim e tem muito magro que come o diabo. Mas, enfim, que é só uma diferença entre o que você come e o que você gasta, que se você engorda porque você come mais calorias do que você gasta. E está se achando fatos novos. A Cíntia já citou. Está se dormindo menos. Isso é comprovado, hein? Hoje em dia, menos as pessoas... e pior, né? Menos Isso e engorda? pior. Engorda. Por quê? Menos quanto engorda? Só para saber por quê. Por causa do metabolismo. Eu gosto de falar com o cortisol. jornalismo, porque deixa assim. Não, é só para saber por quê. Então. Ar-condicionado é por quê? Não, pois é. Dormir pouco engorda primeiro. Eu vou usar uns termos científicos. Existe um hormônio chamado leptina que emagrece. E existe um hormônio chamado grelina que engorda. Quando você dorme pouco, diminui a leptina e aumenta a grelina, primeiro. Mas pouco quanto? Quantas horas menos do quê? É você não ter um sono repousante, Marília. É isso aí, não tem uma quantificação. Menos que 100, menos que 4, menos não que... Existe isso. Não existe dormir isso. mal. Mas as pessoas hoje em dia dormem menos. Sem contar o fato de que se você acorda à noite, você vai muitas vezes querer comer. Tá? Sem contar esse fato. Além de tudo, tem a apneia de sono, mas a apneia de sono eu vou falar depois, que é uma doença terrível que pouca gente conhece. Ar-condicionado. Então, ar-condicionado, pelo seguinte, Augusto, porque quando você não tinha ar-condicionado, você tinha frio, você queima caloria. Quando faz calor, essa variação térmica, por N motivos, quando faz calor é menos, você queima caloria. Quando você deixa o ar-condicionado, sempre na mesma temperatura, você não tem variação térmica. Então, a tua queima calórica fica sempre igual. É muito interessante isso aí. Você citou outro fato, estresse. Estresse. Eu acho que existem poucas dúvidas que nós somos mais estressados, ou que hoje em dia o mundo é mais Nesse estressado. caso, eu seria uma obesa mórbida. Marília Gabriela,
é o seguinte, ciência não se apoia em depoimento de uma ou duas pessoas. Ciência se apoia em estudos populacionais. Entendeu? Quer dizer, Claro. vai ter sempre... É o sujeito que fuma e vive até os 100 anos. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, estresse em animais, e o animal mais perto, que é o macaco, claramente engorda sem comer muito. É mesmo? É que, claro, que com o animal estressado, uma das reações é comer. Mas pegaram e fizeram os seguintes exemplos. Você pega um animal, come igual, e ele engorda. O que é pior? Engorda na barriga. Tal da gordura da felicidade. Doutora Por quê? Deixa eu terminar agora. Deixa eu terminar. Como é que é isso aqui? Então é isso. Deixa, eu estou ficando estressado, estou engordando. Que é o seguinte, porque estresse aumenta um sistema, dois sistemas. Um chama cortisol. O cortisol, que todo mundo sabe. Sim. Vai tomar, não é verdade? Qualquer doença vai tomar cortisol, engorda. E o cortisol, curiosamente, além de fazer comer mais, ele engorda mesmo sem comer mais. E segundo, porque tem um sistema, eu acho esse sistema fascinante, chama-se sistema endocannabinoide, que quem é jornalista já ouviu falar, porque alguns anos atrás apareceu um medicamento chamado Acomplia, que saiu do mercado e que fazia diminuir a barriga. E é verdade, fazia. Por quê? Porque ele desligava um sistema chamado sistema endocannabinoide. Olha o termo, canabinoide, é isso mesmo. Acendia uma maconha interna na gente, que no estresse, uma cannabis, que fazia a gente ficar relaxada, porque senão não aguentaria. E por que o Acomplia foi retirado do mercado? Exatamente porque ele desligava e o sujeito não aguentava o estresse. Emagrecia, mas não aguentava o estresse. Então, esse sistema endocannabinoide também faz engordar. Isso Mas eu não entendi. Agora, doutora... Mas se acalmava, por que ele não aguentava Ele relaxava o e as pessoas ficavam piradas, não era isso, doutor? Ele relaxava. Não, o que acontece é o seguinte. Mas não é isso não, que não, todo não, não. mundo que toma Presta atenção, eu não fui antidepressivo- claro. O sistema endocannabinoide é um sistema que tende a relaxar. E o Acomplia inibia esse sistema endocannabinoide. Eu não fui claro, achei. Quando ele desligava o sistema, porque o sistema ficava... Esse sistema funciona assim, é fascinante. Eu ainda acho que é uma perspectiva boa. Vamos imaginar que você está estressado. Acende esse sistema. Liga a luz. Porque te dá mecanismos de reagir contra o estresse. E um dos mecanismos de reagir contra o estresse, qual é? Acumular energia e comer. Está claro ou não? Na hora que você desliga isso, ótimo, você não come, você faz menos energia, porque a gordura na barriga é uma forma de energia, mas ao mesmo tempo o estresse te pega. E ele dava depressão. Dá depressão. Ele dava depressão. Agora, Olha ele. A gente fala-se de obesidade com esse nome não há muito tempo. Eu tinha um irmão que em criança já tinha que fazer dieta. E uma época ele até tomava remédio para moderar o apetite. Então é uma coisa que existe. Claro. E há muito tempo a medicina combate, porém a obesidade não para de aumentar. Isso. E virou um fenômeno mundial. Realmente, tudo isso que o senhor está dizendo aí. O que a gente pode atribuir essa dificuldade de vencer a obesidade? O que é assim? Eu não estou dizendo assim do ponto de vista de todas essas causas que nós estamos discutindo. Não. Por que a gente não consegue? Por que é uma doença tão difícil de combater? Qual é a questão? Quanto tempo eu tenho? Pra falar. Não, mas eu vou te dar só um exemplo. Eu sei o que você está falando. Teu irmão... Faltam remédios? Teu irmão... Faltam... Então, qual que é a eu coisa? entendi. Falta dieta? Teu Falta... irmão... O que é? Não. Eu acho que o caminho É. não é só por dieta e por atividade física, embora seja o caminho provavelmente mais importante e é o que nós dispomos. Mas, por exemplo, nós sabemos que pessoas que comem muito, elas não comem muito porque elas são sem vergonhas. Elas comem muito porque elas não têm capacidade de não comer muito. Eu vou te dar um exemplo. Compulsão alimentar. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. É um problema comum e principalmente mulheres. Compulsão é um demônio interno. É um demônio interno que faz a pessoa Que tá ligado ao atacar cérebro. de qualquer maneira. Vou te dar um exemplo, Paulo, para você entender. Essa compulsão alimentar parece obedecer à deficiência de uma substância chamada serotonina aqui no cérebro. Quando cai a serotonina, a pessoa se sente mal.
ela precisa restaurar os níveis de serotonina. Como é que ela restaura? Carboidrato. Às vezes está associado com o componente depressivo ou não, foi isso que você perguntou? Não, nem sempre. Mas, doutor Alfredo, é justamente aí que eu queria que o senhor nos explicasse o seguinte: todos esses fatores que o senhor apontou e todas as explicações que o senhor nos deu até agora levam-nos a crer que o organismo humano, ele está manifestando com hormônios, com neurotransmissores, que ele está, de alguma forma, em mutação. Nós poderíamos pensar que a obesidade hoje ela está se manifestando mais enormemente no mundo porque nós somos, vamos ser darwinistas, e a nossa comida hoje, ela não é mais adequada ao nosso sistema gastrointestinal? O nosso organismo, eu acho que ela pegou um ponto bom. Imagina o pré-histórico. Isso é um homem neandertal, não vou nem muito longe. O coitado, para sobreviver, tinha que fazer o seguinte, tinha que caçar. Se não morresse, e aliás ele precisa desenvolver uma substância chamada opioides para diminuir a dor. Olha que coisa curiosa. Para diminuir a dor, porque se fosse caçar e o animal machucasse, precisava ter alguma coisa para defender. Pois os tais dos opioides também engordam. Mas vamos lá. Ele precisava caçar. Ele precisava andar distâncias e distâncias e distâncias em cima de caça. Ele passava frio, não tinha ar-condicionado. Então, o que acontecia? Eles eram magros. Os que sobreviviam eram magros. E para comer? Agora, imagina uma coisa. Imagina esse homem com os mesmos genes. Na verdade, essa história que são os mesmos genes é um pouco de balela, porque mudou um pouco a expressão desses genes. Depois eu posso falar disso aqui. Porque uma coisa é o gene, outra coisa é a expressão do gene. Com esses genes, que na verdade nós temos muito mais gene para engordar, na verdade é para conservar energia, do que para gastar, porque se a gente for gastar muita energia a gente morre. O que acontece nos dias atuais? Abundância de comida, não precisa se mexer nem nada. Então, eu acho mesmo que é um desbalanço. Mas por que os médicos têm tanta dificuldade? Eu vou fazer uma pergunta direta. Ele quer ser direto. Eu quero fazer direto assim. Por que os médicos têm tanta dificuldade de convencer pacientes de que, eles precisam fazer uma dieta adequada? 2, eles precisam fazer exercício. Por que isso que todo mundo sabe que é o básico? Posso ser sincero? Isso que sabe que é o que... Posso ser sincero? Sem isso não resolve? Posso ser sincero? Seja. Porque dieta é chato. Mas porque então regime... Não, mas deixa eu falar. Senão eu vou chegar e falar, o Alfredo falou que dieta é chato. Não, mas eu só quero... Então eu vou te dizer o seguinte. O meu pensamento é um pouco diferente. O meu pensamento é diferente, Paulo. Eu não gosto de dieta e eu não gosto de regime. Eu gosto de controle. Um certo controle precisa ter. Um certo controle precisa ter. Eu não vou fazer merchandising, mas eu criei o tal da dieta dos pontos há 40 e poucos anos, exatamente porque pode comer de tudo. Já melhora. Que é uma dieta chata. Mas não é. Ficar somando pontinho. O controle é chato. O controle é chato. Você aprende. Vamos lá. Mas tem uma questão. Mas deixa eu terminar. Isso é que ele precisa convencer. Deixa eu terminar, Paulo. Ele tá nervoso que ele tá fazendo. Ele é nervoso. Eu tô feliz. Tá bom. Dieta é chato. Vamos organizar. Vamos lá, então. Senhora presidente, Paulo, ouve o que eu estou falando. Dieta é chata. Regime é chato. Então já começa assim. E as pessoas pensam, eu vou naquele chato que vai me dar dieta e regime. E exercício eu não acho que é isso. Eu acho que é controle só. E tem mais, eu não faço pontos em todo mundo. Faço pontos em mulheres que gostam e crianças. Bom, segundo, exercício é chato. Claro. Exercício não é chato para algumas pessoas que gostam de fazer. Claro. Exercício é chato. Mas o que se faz? Eu, por exemplo. Controle, sem proibir nada. E faz uma atividade física que você pode. Eu vou dar um exemplo que eu acho fantástico. Fizeram um estudo, indivíduos que ficam sentados, que nem nós aqui. Não sentado agitado, que nem o Paulo se mexe muito, acho que ele queima caloria. Mas vamos lá. O sujeito fica fazendo exercício, fica sentado, tá? Aí eles compararam dois tipos de indivíduos de população. Os que ficavam sentados o dia inteiro, clássico. E os que ficavam sentados o dia inteiro, mas levantavam de vez em quando. De meia em meia hora, de hora em hora, vai para tomar um cafezinho, sem açúcar, claro, né? Vai fazer uma coisa, vai para lá, vai para cá. Resultado, o pessoal que levantava queimava a caloria e perdia peso. Quer ver outro exemplo? O telefone. Sabe quanto custa uma extensão telefônica, Paulo? Uma extensão, quanto custa não de preço. Eu quero dizer, quanto custa em ganho de peso num ano, no tempo que só tinha um telefone, só eu que lembro disso, porque eu sou mais velho que todos. Tinha um telefone na casa, aí botava outro.
Esse telefone a mais rendia um ganho de 1,1 kg por ano. E o controle Isso remoto é atividade da física. conta. Então, o que que eu... com Hein? exercício. Eu quero questionar o senhor com exercício. Eu sou praticante. Não, eu sei. Eu não disse que todo mundo... Não, então. Mas aí é assim, essa conta, ela não é bem assim. Porque quando a gente compara as calorias gastas com uma hora de esteira, que são em média 300, versus um café da manhã que passa do limite, não faz nem cosquinha. Não então, faz. Nem cosquinha. Mas a então, não é essa relação mas direta. a somatória do dia a dia, da semana a semana, dos meses, dos anos e anos, acaba fazendo. Esse raciocínio, Cíntia, que é perigoso. Porque tem colega que diz o seguinte, não adianta nada fazer atividade física, porque você não queima nem uma maçã. Mas eu vejo gente fazer o contrário. Entendeu? Fazendo 20 quilômetros. Eu vejo gente que come um monte e fala assim, depois eu vou gastar. Então, e aí faz assim uma caminhada. Paulo, vamos terminar, então. Porque eu gostei da tua justamente. pergunta. Então, primeiro, muita gente acha dieta e regime chato, eu também acho, e eu acho que às vezes isso é mal encarado, é mal dado. Segundo, eu acho que cada um faz a atividade física que pode. Eu, por exemplo, ando muito durante o dia, entendeu? Mesmo no trabalho, eu aconselho isso. Sobe escada, entendeu? Não sobe escada rolante. Outro dia eu estava subindo a escada rolante. Eu vi escada rolante aqui, 300 pessoas, escada normal uma, não estou brincando. Se eu tivesse uma máquina fotográfica, era eu, porque eu não subo escada rolante. Então, primeiro isso. Segundo, porque a obesidade às vezes é tão severa que não é isso só que vai. Não, tem obesos que não podem se mover praticamente. Precisar, mas nem precisa tanto. O indivíduo com mais de 30 de IMC, eu sou o responsável pela ambulância, eu sou o chefe lá do grupo no HC, estou lá há anos, temos uma população ótima, aderente e tudo mais. Todos tomam remédio. Todos tomam remédio. Agora, não quer dizer que o remédio vai resolver para todo mundo, porque, infelizmente, como a obesidade só vem sendo levada a sério de pouco tempo para cá, nós não desenvolvemos remédio como desenvolvemos para hipertensão arterial ou para diabetes, que eram considerados doenças a sério há muito mais tempo. Vamos falar sobre os remédios. Espera aí, nós vamos falar sobre os remédios daqui a pouquinho. Eu vou terminar esse bloco com uma perguntinha ainda em cima só para responder aqui mesmo. Falamos da comida, ela levantou ali um chocólatra. Porque tem um vilão muito citado nessa história toda, que é o alimento industrializado. Por que, sendo tão vilão, por que não é proibido? Porque não é tão vilão. Porque eu venho acompanhando isso aqui há algum tempo, ele não é tão vilão. Eu venho acompanhando, eu venho tendo a oportunidade de ver as indústrias alimentícias, elas têm que vir do nosso lado. E elas estão industrializando cada vez mais comidas menos calóricas. Entendeu? Mas cada vez mais menos, mas continua sendo muito calóricas. Cada vez mais comidas menos calóricas. Mas continuam sendo muito calóricas em relação ao que a gente precisa. Não. Posso falar uma coisa? Outro dia, eu não sei, enfim, eu sou do programa Bem-Estar, acho que todo mundo sabe. Outro dia eu estava lá desmistificando que maionese é ruim, porque a maionese industrializada tem menos caloria do que a manteiga, tem menos calorias que a margarina. A maionese comum. Eu desmistifiquei o chocolate. Peraí, eu vou ter que acabar. Eu vou ter que acabar. Você vai? Vou, mas então você está dizendo que isso é uma mistificação. O remédio, olha, o alimento industrializado pode não ser mal, apesar de conservantes, apesar de eu não estou falando de sódico, conservantes, etc. eu estou falando, não, eles estão diminuindo o sódio, eles estão diminuindo a transaturada, que era uma das grandes vilãs, muitos já não têm menos transaturada, estão diminuindo tudo. Então, o que eu quero dizer eles não são tão ruins. E depois tem mais, eles são mal necessários. Hoje em dia, da maneira que nós temos, é todo mundo que pode sentar, comer arroz, feijão, verdurinha, bife. Você faz isso toda vez? Não, ninguém mais pode. Vamos nos adaptar. O que nós temos que entender é que eles podem ser, sim, aliados, desde que eles concordem em tirar, entre aspas, os alimentos ruins e começar a cada vez mais incentivar os alimentos bons. Muito bem, estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o Dr. Alfredo Halpern, animadíssimo, como eu imaginei que fosse ser. Nós voltamos em seguida. Até já.
tô no ar. Aqui tá, ó, bate-boca aqui no intervalo, porque mexeu com o corpinho da gente, Tô a gente gostando fica da nervoso. gente. De volta para mais um bloco do Roda Viva sobre obesidade com o Dr. Alfredo Halpern. O Alfredo, recentemente vamos para o assunto do Paulinho, que é o mais nervoso, que ele está com uma fome, hein, Paulinho? Vou te contar. Ele tá mais magro. Recentemente a Anvisa proibiu, em alguns casos limitou, o acesso a vários tipos de pílulas de emagrecimento, chamados inibidores de apetite, que se tornaram bastante populares nos últimos anos. E você, Alfredo, foi um dos maiores críticos da medida. Total. Eu quero saber por quê e quero aí já, porque já vi que depois vai ser difícil. Não, vai ser um Eu pau. quero já Aqui, enganchar o seguinte. Você Eu tem um estava pau, lendo, mantenha. eu estava lendo que agora estão usando remédio de epilepsia para diminuir a compulsão. Vamos lá. Usa. Bom, eu vou responder assim. É que, bom, primeiro, obesidade é doença. Obesidade é doença que frequentemente não é tratável com medidas simplesmente como tentativa de dieta e atividade física. Existem remédios comercialmente vendidos que foram testados em laboratório durante muito tempo que são efetivos e que são, no mais das vezes, seguros. Não são totalmente seguros, como não há nenhum remédio seguro aí no mundo. Você nunca perdeu o paciente por causa de remédio? Perder de morrer, nunca. Nunca, Se nenhum? perder, nenhum. Nenhum teve efeito colateral também grave? Claro que sim. Grave? Tipo? Sabe o que é? Eu já tive paciente, por exemplo, que ficou muito agressivo. Por causa do remédio? Por causa do remédio. Eu já tive paciente que ficou deprimido. Mas isso, Paulo, você vê com qualquer tipo de medicamento tem colateral. Você sabe que se você fosse testar aspirina para uma população e colocasse indivíduos de um lado e de outro, a aspirina seria retirada por causa de sangramento e morte por hemorragia digestiva. Professor Alfredo, não, eu vou terminar. Já está vendo, eu tenho o direito de terminar o que eu estou falando. Olha aqui. Bom, aí esses remédios existem. Todas as sociedades médicas, dê respeito. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nutrologia, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que às vezes tem uns xiitas que são contra por causa dos efeitos colaterais, todos foram contra a medida de proibição. Não tem porquê. Eles têm aplicação. Sabe qual é o problema? O senhor já tomou algum remédio desses? Não, mas tomaria. Tranquilamente. Não dá para dividir. Peraí, Já gente, dei ele pra ainda não parente. respondeu a pergunta. Tá acabando. Eu queria fazer Peraí, uma coisa ele não que está vale, isso aí tá bom. acabando. Pode, por favor, Paulo, terminar? estamos constrangidos. É a Você está fome. chateado Vamos, comigo? traz um cachorro quente pro Paulinho. Não. Bom, mas é o seguinte, todos eles têm uma certa parte da população que responde. Funciona muito bem e tem poucos colaterais. Mas a gente só pode saber disso quando a gente dá. Alguns têm muito colateral e pouco efetivo. E alguns não funcionam nada. Cabe a nós saber dar. Mas o problema no Brasil, quero terminar, é que eles dizem o seguinte, anfetamínicos, o Brasil é o campeão mundial. Parece que não, agora já é os Estados Unidos. Só esqueceram de dizer que a maioria desses anfetamínicos são vendidos em posto de gasolina e em churrascaria para rebite de chofer de caminhão. E esqueceram, e finalmente, só para terminar, e depois eu vou falar do remédio da epilepsia, o problema é que a Anvisa, que eu respeito, são profissionais competentes na área deles, mas eles não têm nenhuma experiência com o assunto obesidade e têm preconceito contra o Professor, obeso. agora eu queria falar uma coisa que nessa área aqui. Tem um estudo que é citado pelo Drauzio Varela, da doutora Solange Napoli. Exatamente. Esquece que diz, esse não, o professor Drauzio Varela citou esse estudo como sendo um estudo sério. E que diz o seguinte, em 107 consultas com prescrição de fórmulas, apenas um médico falou da existência de efeitos colaterais, somente 5 advertiram para não aumentar as doses prescritas e 7 para evitar gravidez. Nenhum deles sequer mencionou anfetaminas que anfetaminas e barbitúricos causam dependência química. Ou seja, existe uma discussão grande a respeito disso. Mas Então eu um posso detalhe, falar? deixa eu só Então, emendar. não, eu quero pegar esse gancho. Não, Mas eu vou agora emendar eu vou nessa. pegar esse gancho. Esse estudo eu conheço muito bem, porque eu respondi à Solange e ao Carline, que é da Cateme, que é o marido dela, sobre esse estudo. Ela fez o seguinte estudo.
Eles têm muito preconceito contra, viu? Vou ser aqui muito claro. Contra o remédio? Contra os remédios, contra todos, principalmente contra os anfetamínicos. Ela fez o seguinte estudo, presta atenção. Ela falou, acho que estão dando muito remédio no Brasil. Então, eu não estou defendendo charlatão. Gostei da palavra do Augusto. Augusto é mais calmo aqui, né? Falou, Isso que pensa. mas aqui ele está calmo. E são muito charlatão, e naquela época se usava muita fórmula. Mas, veja só o viés do estudo. Como eles tinham pouco dinheiro, eles foram pegar médicos bem baratinhos, que faziam uma consulta em 5 minutos. Entendeu como é que é? Mas são os que se atende a maior parte da população, né? Não, eu estou falando de medicina séria, Paulo. Se for para falar que 5 minutos é bom, então já nem discuto mais medicina. Mas, doutor Alfredo, não dá para dividir? Entendeu? Então foi esse estudo, foi feito com esta população, entendeu? Foi feito com esta população e pegou só charlatão. Agora, vai ver médicos sérios, seleciona, faça um réplica. Mas a anfetamina não vicia, diz que é mais difícil tirar o vício de anfetamina do que de cocaína, pô. Primeiro, não é anfetamina. Isso que eu tô falando, tem que separar, por exemplo, o Femproporex da vida, etc., com o Butramina e outras drogas por causa da diferença da ação delas no cérebro. Não dá para dividir isso? Por que a Anvisa não dividiu, doutor? A Anvisa dividiu e quer podar todos. Mas por que não se dividiu os princípios? Eu não consigo falar aqui. Mas eu queria que o senhor me dissesse. Mas deixa eu falar, eu já entendi a pergunta. Eu tenho um poder de captação ainda razoável, apesar da minha vetusta idade. Então é o seguinte, sibutramina não dá nenhuma dependência. Segundo, esses outros que você está chamando de anfetamina são chamados anfetamínicos, e um deles, o Mazindol, nem é, porque eles são parentes da anfetamina. Detalhe, anfetamina, quando foi lançada como antidepressiva, se percebeu que emagrecia, pegou um boom. Mas aí se percebeu que tinha muitos efeitos mentais e dava dependência. Eu sou da geração que tomava hipofagin, que queria ficar igual a... Mas eu posso terminar? As indústrias farmacêuticas desenvolveram outros produtos, aqui no Brasil, a Anfepramona, a Femproporex e o Mazindol, que tem efeitos anoréticos, quer dizer, de diminuir a fome. E depois rebote. Eu acho que eu estou aqui com um público que já tem parte PRI, não vou conseguir me defender, isso aqui é um massacre. Mas deixa eu terminar. Eu vou discutir o rebote com você, Janete. Aí, esses remédios têm muito menos dependência. Fizemos um estudo, exatamente por causa dessa história da Anvisa, eu já tinha um conceito, fui fazer a revisão, eu, a minha esposa, a Cíntia Cercato, também que faz junto com a gente, fizemos uma revisão sobre esses efeitos da dependência. Pouquíssimos casos descritos. Eu mesmo, que receito esses medicamentos, olha, se vi 2 ou 3 casos, foi muito. Agora, efeito rebote, eu sei que a Janete quer dizer. A Janete diz o seguinte, o sujeito toma um remédio, emagrece, quando para, engorda. Vamos imaginar que você tem colesterol alto. Concorda, Paulo? É isso, está descrito pelo professor Drauzio. Paulo, professor Drauzio é ótimo, adoro ele, mas presta atenção. Remédio para colesterol você toma baixa. Quando você para, o que acontece? Volta. Se fizer dieta. Remédio para diabetes, baixa a glicemia. Você para o remédio, o que acontece? Volta. Isso aqui também é preconceito. Por que vai parar o remédio? A pergunta é essa. Como a obesidade é uma doença crônica, tem que tomar remédio crônico para sempre. E o remédio para compulsão, afinal? Então, aí, porque senão nós vamos ficar... Entendeu? O Augusto acho que está entendendo, ele é mais compreensível, ele é menos bravo. Está dizendo o seguinte... Mas, então eu vou falar do remédio. Peraí, gente. Doutora Alfredo, só para... Gente, está parecendo um galinheiro isso aqui. Então, deixa eu falar do remédio Só para entender, o senhor está dizendo o seguinte, se alguém tem hipertensão, toma remédio toda a vida para hipertensão. Isso. Se alguém sofre de obesidade, que é uma doença, o remédio é para tomar isso sempre. Mesmo. É isso. É isso aí, simples. Agora, remédio para epilepsia, deixa eu dizer, chama-se topiramato. O que aconteceu? Coisas históricas muito interessantes. Era um remédio para epilepsia, mediano para epilepsia, não é de primeira linha. E para enxaqueca também, viu? É ótimo para enxaqueca. Aí começaram a ver que os pacientes que têm epilepsia começaram a emagrecer. Foi um achado, como às vezes acontece. Aí também não dura, porque eu já tomei para enxaqueca. Está vendo? Anedota, isso é experiência individual, mas eu estou falando geral. Não, fizeram estudos, e do quê? Não, o emagrecimento não dura. Ele vai... para você.
Mas então o que acontece? Também o que você precisa emagrecer? Você emagrece. Eu não vou discutir com uma mulher magra dela. Entendo. Mas deixa eu terminar. Deixa eu falar. Aí Tomou viram pra isso. enxaqueca. Aí começaram a fazer exames, começaram a fazer ensaios. Porque remédio hoje em dia, você faz ensaios clínicos. Pega uma população, controla com placebo e vê o que aconteceu. Bom, ele emagrece mesmo. Acontece que ele tem colaterais que você tem que dar com muito cuidado, Mas para algumas pessoas, ele é soberbo para a compulsão alimentar. E principalmente se o indivíduo obeso tem enxaqueca, ele é a primeira escolha, entenda. Mas é um remédio que você tem que ser muito cuidadoso. Por isso que eu quero falar, Paulo, Quais os efeitos depende colaterais, do por médico, exemplo? entendeu? Não, mas é que eu queria dizer assim, é porque que os médicos, a maioria dos médicos, eu estou me convencendo, a maioria dos médicos tem muita dificuldade de convencer você a se reeducar, a mudar a sua alimentação, a mudar a sua... Eu não tenho. E Mas é ele muito falou fácil que é uma eu não de tenho. jogar um remédio. Então, de jogar mas um eu não remédio. tenho, Paulo, eu não tenho, Mas eu desculpa tô falar, eu não Não, não sei, mas estou falando eu em geral. não sei qual é a Eu tô tua falando em geral. experiência, A minha mas eu experiência não hoje tenho. é muito feliz. Eu Mas eu não quero dizer tenho. assim, não, a minha experiência, que você perguntou, ela é muito feliz. Mas agora, eu estou vendo, porque as pessoas gostam de dar remédio. Não, gostam não. Ele Deixa já eu teve posso... apoio de dizer que a Ficou obesidade é uma galinheiro. doença que a pessoa não depende apenas da vontade. Isso, eu vou dar um exemplo para você, eu vou voltar atrás para você, vou te dar um exemplo. O que regula, o que a gente come, eu vou dizer o sentimento. Se vocês me deixarem falar 1 minuto, eu gostaria inteirinho, 1 minuto eu agradeço, tudo bem? Tem pessoa que tem fome, a fome é diferente entre as pessoas. É verdade. Existe a saciedade. Sabe o que é saciedade? Você come e você fica satisfeito ou não. É diferente das pessoas. Tem pessoa que tem preferência por carboidrato, tem pessoa que tem preferência por gordura, tem compulsão alimentar, tem um hábito que o sujeito acorda de madrugada para comer, acorda de madrugada e está definido e tem alteração. Então é diferente. Mas aqui em cima existe um órgão que regula isto. Vamos dizer, um dos principais, chama-se hipotálamo. E se sabe que algumas pessoas, modelos animais e já estudos com doenças nessa região do hipotálamo, eles começam a comer como o diabo. Por quê? Porque rompeu esse equilíbrio. A fome dele é maior que a tua, a saciedade dela é menor, ele fica compulsivo. E não precisa ter doença. Hoje em dia os estudos mostram que esses distúrbios hipotalâmicos são funcionais. As pessoas nascem ou não com eles. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho lindo, que a Janete, eu sei que gosta disso. Criança que nasce pequena, pequenininha, e que sobrevive, tem um risco enorme de ficar obeso, diabético e ter infarto. Por quê? Porque o hipotálamo dele, ele rodou para fazer ele economizar energia, entendeu? Faz com que ele coma mais e queima menos caloria. E ele fica programado, Paulo, para o resto da vida assim. Mas estamos falando de alguns casos, né, professor? Criança aqui? Não é assim, não é disso que a Olha, gente está Paulo, falando. não se Quando a gente sabe fala desses exatamente. milhões de Não obesos, a sabe. gente não está falando desses casos olha, dos pequenininhos. Paulo, Assim, eu não quero discutir, não tem nem condição, mas eu estou querendo realmente entender um pouco. Mas é isso mesmo. Mas agora, posso dizer uma coisa para vocês? Sem Porque querer, esses milhões aí sem não são querer todos com dizer, problemas muito sem querer, hipotálamo, não sei. Não sei. Todos Você quer ou não todos quer eles têm discutir? programa de Quero. hipotálamo. Muitos deles têm um problema. Já ouviu falar que no intestino, eu sei que a Janete gosta de falar, no intestino, eu sei que ela gosta, porque ela estuda. No intestino existe uma substância chamada GLP-1. Olha lá, não quero complicar. Está lá no fim. Essa substância, quando a comida chega lá, ela avisa o hipotálamo e avisa o estômago. Está na hora de parar de comer. Pois já tem um monte de estudos mostrando que indivíduos obesos têm deficiência nisso. E você sabe, é por isso que eu te digo, Paulo, pouco se sabe. Nós médicos que estudamos que nem um louco, eu estudo todo dia, eu não estou contando, todo dia eu estudo, vejo, mas ainda sabemos muito pouco, você sabe? Mas eu estou convencido que o problema não é só sem vergonhice, ou falta ou preguiça. É muito mais. o que E nós respondendo respondemos a é que sabe que Cíntia, não é. A insistir a perguntar ao senhor, a deficiência do GLP-1, do PYY, assim como o excesso da grelina, por isso é que eu volto a perguntar, e acho que responde, talvez o senhor possa responder para o Paulo, por que o médico não consegue convencer? Não é que o médico não consegue convencer, essa população que está obesa, ela está deficiente
desses hormônios, como o senhor ressaltou, ela está desequilibrada no hipotálamo porque ela está doente. E ela está doente porque, fisiologicamente, nós não estamos adaptados à comida, não é isso? Nós temos estômagos grandes demais e intestinos grandes demais, assim como, por exemplo, eu sou uma pessoa, tenho agenesia, eu não tenho dentes laterais, eu já tenho caninos. Você foi obesa? Eu fui magra até os 37 anos, tive um câncer, engordei 70 quilos e fiquei uma obesa mórbida. Ah, é? Durante 9 anos, eu pesquisei no mundo inteiro todas as possibilidades possíveis, imagináveis, até chá de cocô de gato para emagrecer. O Paulo me conheceu nessa época, antes e depois, né? E depois eu fiz vários estudos, e por isso que o doutor me conhece, porque eu já mexi bastante ele, entendeu? Mas a questão é que o que me impressionou muito, por isso que eu queria que ele explicasse, é que na evolução, assim como eu não tenho esses dentes laterais, porque eu tenho agenesia, a evolução do homem já dispensa esses dentes na mastigação. As futuras gerações, bem futuras, meu filho também não terão esses dentes. As futuras gerações terão estômagos menores e intestinos menores. Por isso é que nós vimos engordando tanto, em termos de endemia e pandemia. Não é isso, doutor? Médio. É isso que eu queria que o senhor explicasse. Médio. Essa é uma explicação filosófica, interessante, inteligente, mas talvez não explique tudo. O que eu acho que sim, o que tem uma teoria é que... Você lembra desse GLP-1 que eu falei, que ele é estimulado quando você come? Uhum. O problema é que ele está lá no fim do intestino delgado. Então, para a comida chegar lá e atiçar tudo isso, precisa chegar. Quando se come menos fibras, por exemplo, e hoje em dia está se comendo mais alimentos refinados, talvez você não estimule isto aqui. Então, e que realmente o obeso tem intestino maior, sim, mas não quer dizer que são todos obesos. Já fizeram umas medidas e viram que tem intestino maior. Agora, quanto ao estômago, com certeza o estômago tem o mesmo tamanho que todo mundo, gordos ou magros. O que acontece é que os magros fecham antes, porque o estômago vem, né, a comida vem, e aí uma hora fecha o piloro. Não tem essa história de estômago dilatado? E você pode dilatar, mas é porque ele é uma câmara, é tipo uma bexiga. Você assopra, você pode assoprar, 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 assoprar. Mas depois ele fica menorzinho, entendeu? Não é que são comidas, são tamanhos diferentes. Mas depois pegar o cocô do gato dela, porque tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Eles podiam emagrecer. Deixa eu te dizer, isso aqui é outra coisa fascinante que não sei se vocês viram. Sabe que nós temos trilhões de bactérias no intestino, sabia não? Trilhões, não é? Nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso tubo digestivo do que nossas células. Pode imaginar o que tem. Tanto assim que se fala que nós, é uma coisa que chama metagenômica, é nós e o genoma, o conjunto de genes dessas bactérias. Muito bem, se descobriu que as bactérias dos gordos são, eu vou usar gordo carinhosamente, sem preconceito, né? São diferentes das bactérias dos magros. Por quê? Pois é, por quê? E se você pega um rato, por exemplo, e limpa o intestino do rato com um antibiótico, o rato come, pelo amor de Deus, pessoal, não é para tomar antibiótico, viu? Mas depende de antibiótico específico e tudo mais. O rato fica magro, come à vontade e não engorda. Pois você põe bactéria de obeso no rato, o rato engorda. Aí eu vou dar uma explicação simples, são várias. Mas uma delas é o que as bactérias estão fazendo no nosso intestino. Além delas viverem da gente, que elas são muito espertas, porque aí estão dentro, elas utilizam também uma série de substratos para se alimentar, mas elas interferem com o nosso organismo. E tem bactéria que pega a celulose, eu quero dizer alface, quebra a alface e isso aqui pode ser absorvido. E você sabe que eu sempre dizia uma frase que eu gostava e que o pessoal gostava de dizer, que o que não engorda é água, ar e alface. Eu já estou conversando com água. Então, quando você falou de cocô, e tem uma experiência horrível, mas é verdadeira. Obesos que foram alimentados com bactérias de cocô de magros. De cocô de magros? De cocô de magros. Deu certo? Deu certo. Agora, deu certo. Não, mas emagreceu, mas transformou o sistema bacterial lá dele, não sei. Essa bactéria ficou lá e fez emagrecer, fez engordar. E eliminou fez emagrecer.
E isso aqui é um campo muito interessante agora, que é o campo das bactérias. Então, só para dizer, ó, ar-condicionado, né? E no campo sono, das informações surpreendentes, bactéria. fazer dieta engorda? Quê? Nesse campo das informações surpreendentes, fazer dieta engorda? Pois você sabe que eu estou começando. Olha, como regra, você sabe que eu que estou nessa área. Dá uma notícia Marília, boa. você O que exagerou emagrece? que eu estou há 45 anos nessa área. Eu estou há 43, porque os 2 anos de residência eu não estava exercendo a obesidade, eu não tratava de obesidade. Mas, de qualquer maneira, eu fico muito surpreendido com as informações nutricionais. Eu acho que esse programa também tem essa finalidade de transmitir informações para o público, porque às vezes o pessoal fica tonto, né? Porque a gente dá uma informação, depois dá outra. Isso que eu estou falando é especulativo. Pelo amor de Deus, pessoal, coma alface, sim. Verdura faz bem, você está entendendo? Fruta faz bem. Estudos também do ponto de vista de mortalidade mostram que comer verduras, frutas, faz bem. Mas o que eu quero dizer é que alguns obesos que dizem, doutor, eu aproveito tudo e eu engordo, pode ser verdade. Entendeu o que eu quero dizer? O que é que emagrece, além de remédio e dieta? O senhor já disse que pode não emagrecer. Não, eu disse que... Me surpreenda com uma notícia boa. Termo dieta é ruim. O controle é fundamental. Controle no sentido de você procurar comer menos do que você gostaria quando você é obeso. Que Não mais dá para emagrece? substituir controle por Atividade equilíbrio, física. doutor? Atividade física. Atividade física, remédio Mas e essas e dietas? cirurgia nos casos Ah, vem extremos. cá, a cirurgia acho que vale um Caso capítulo extremo. à parte, um bloco à parte. O que eu quero saber é o seguinte, essas dietas todas que aparecem, South Beach, Atkins, a a maçã da lua. uma por semana e tal. O que que acontece? Se acontece? aparece uma por semana, uma por Então, mês, uma por o que temporada, que você por que pode não dá deduzir? certo? Que elas funcionam, mas funcionam a curto prazo. Ó, um dia eu falei que eu ia dar a dieta do brigadeiro. Você come brigadeiro e emagrece. Sabe como? Você come 6 vai enjoar, brigadeiros não vai e não aguentar come mais. mais nada e você emagrece. 6 brigadeiros O por que dia. faz emagrecer, com todas as especulações que se fazem, é comer menos caloria do que gasta, qualquer que seja a forma. O que eu acho é que essas dietas que aparecem, e você pode ver, aparece de um dia, desaparece, vem aí um artista que fez, alguma pessoa famosa, mas elas duram pouco. Elas duram pouco porque ninguém aguenta fazer muito tempo. Entendeu? Por exemplo, a dieta do Atkins. A dieta do Atkins funciona. Surpreendentemente funciona. Mas ninguém aguenta comer carne e gordura o tempo todo. Mesmo as dietas equilibradas, qualquer dieta é restritiva, Qualquer segundo dieta o é senhor restritiva. mesmo está Toda dieta é colocando, porque restritiva. se trata de tem ingerir que menos ser. Se calorias. você nasceu para ser obeso, você vai ter que fazer uma dieta em que você vai comer menos do que você gostaria. Olha, tem um estudo chamado Luca-Red. E esse estudo, sim, demorou com diabetes, etc., mas as conclusões finais. Os Estados Unidos têm um registro que eu acho muito interessante. Os indivíduos que emagreceram e conseguiram manter o peso. Olha que interessante. Anos e anos. Com e anos. dieta, Um ano com pra cada dieta. quilo. Emagrecendo com dieta. Não, calma. Depois de muitos anos, eles viram qual era a característica desses indivíduos. Primeira característica que eu acho que é surpreendente, que muita gente, você vai gostar porque é surpreendente. Disciplina. Toma café da manhã. Faça o café da manhã. Segundo, controle-se o resto da vida. É equilíbrio, Espera um então. pouquinho, o que Controle cada significa? vez menos. Se pesar, sim, quando você conseguiu emagrecer, se pesar periodicamente. E terceiro, se conforme que você vai comer menos que os seus semelhantes que não são obesos. Bom, essa é uma cada realidade. vez Eu vou, menos. gente, eu tenho que terminar esse bloco, só quero colocar uma coisa aqui. O nosso país está muito obeso. Muito. Agora, as dietas, né, no geral, vamos dizer, o sonho de consumo numa dieta alimentar seria a melhor fruta, o não sei o que, Isso é muito orgânico. chato, isso é muito chato. E caro, É chato. e caro. O que eu quero Chato. saber é o seguinte, é mais barato ficar pesado do que fazer dieta? Vai sair mais caro, porque você vai ter problemas, vai ficar caro para você porque você vai morrer antes, vai tomar mais remédio e tudo mais. Mas não precisa fazer essas coisas. Come o dia a dia. Minha filosofia sempre foi coma de tudo, sem exagero. Coma de tudo, sem O exagero. senhor come de tudo? Como? Nós No temos- dia a dia eu me cuido. De segunda a sexta eu me cuido.
Sábado e domingo eu chuto o pau da A barraca, farra mas do boi. em termos, eu não vou num restaurante, eu vou pedir uma fritura. Bife à milanesa e bife à parmegiana, eu adoro, mas eu não peço isso há anos. Batata frita Mas é só então o que muito... que é seu excesso? Cerveja, vai num bom vinho. restaurante e toma um bom vinho a mais, né? Porque eu tomo, enfim, eu tomo todo dia um copinho ou dois de vinho. Isso é bom, Mas Zagueiro. mais, você está entendendo? Comer uma boa carne. Uma sobremesa, comer que uma não seja sobremesa abacaxi. gostosa. Desse tipo, ir num bom restaurante, comer bem. Esse é o meu exagero. Comer uma pizza de vez em quando. Por que não? Por que não? Agora, no dia a dia, Augusto, eu tenho que te responder sim, eu me cuido. 2 vezes por semana eu como Qual é salada. o seu índice de 2 massa vezes? corporal? 28. Eu tenho que terminar esse bloco. né? 28. Tá um pouco Mas na acima, minha né? idade tá boa. Não, os estudos depois a gente pode falar. Para minha idade tá bom. Eu vou entrar Podia aqui mentir, para dizer que é dizer... 23, né? Nós vamos terminar mais um bloco do Roda Viva aqui com o endocrinologista Alfredo Halpern. Voltamos daqui a pouco. Até já. De volta com o endocrinologista Alfredo Halpern, mais que isso, um cientista mesmo. Ô Alfredo, aqui passou-se, bateu-se num assunto, pessoas com condições para se tratarem, se é caro um tratamento, se é caro tomar remédio, viver de dieta e tal. Aí eu pergunto, se além da Anvisa, existe algum órgão do governo interessado em minimizar os problemas da obesidade? Existe uma política nacional de saúde quando se fala em obesidade? Existe... Eu vou falar o seguinte, existem uns arroubos. Toda vez que sai uma pesquisa, BGE, Vigitel, mostrando que o brasileiro vem ficando cada vez mais obeso, então tem um rebuliço no Ministério da Saúde, em órgãos assim. Mas eu não vejo, eu vejo algumas medidas. Política não existe. Eu não tenho muita política. O que eu vejo foi que, aliás, eu posso dizer que pelo menos foi no tempo que eu era o presidente da ABES e a gente foi falar lá em Brasília e tudo mais, eu vejo isso como talvez um ponto importante, foi que essa rotulagem de alimento eu acho interessante. A rotulagem de alimento te dá uma ideia, e dá uma ideia para o pessoal de quantas calorias tem, que tipo de alimentos tem. Só precisa fazer rotulagens mais claras e precisa ensinar. Eu sempre achei que a melhor forma de combater a obesidade começa entre crianças mesmo, e começa na escola ensinando princípios de nutrição, princípios de balanço energético. Você acha que a merenda escolar Peraí, ajuda? depois a Cíntia vai falar. Do jeito que tem a merenda escolar, que tem merenda escolar Olha, com hambúrguer, batata frita? Não, com certeza não. Você vai A na merenda escola, tá escolar, liberado. escuta, Coxinha. quando o dinheiro chega para a merenda, né? Vamos assim fazer Não, uma não, coisa mas política. escola- Mas quando o escola dinheiro privada, chega para a professor. merenda, porque nós Escola sabemos... privada também tá lá. Não, merenda, você está falando das lanchonetes. Eu concordo. As lanchonetes, isso nós brigamos muito. Que as lanchonetes das escolas só Liberado. servem alimentos calóricos, e eu vejo com preocupação que as crianças hoje em dia, se vocês forem ver bem, a maioria delas, ou pelo menos os meus gordinhos, eles não tomam café da manhã em casa. E leite é importante. Eles esperam para comer na escola, comem hambúrguer, comem rinsole, Batata comem frita. batata frita, tomam refrigerantes calóricos e tudo mais. Não, eu não acho que eles contribuem, mas... Eu vejo também, eu acho que o Brasil é uma coisa curiosa, se me permitem fazer. Tem um lado muito ruim, mas tem um lado que a gente vê que vai melhorando. Tem muitas escolas onde estão oferecendo cada vez mais alimentos. Eu não gosto desse termo, eu detesto o termo, viu, Maria? Que você fala, saudável. Eu acho que todo alimento pode ser saudável se for consumido adequadamente, mas eles estão servindo mais frutas, mais sucos, mais sanduíches integrais, queijo. Então, eu acho que nós vamos chegar lá, viu, Paulo? Mas ainda nós estamos atrasados. Mas olha, Mas dentro tem a dessa política, história, né? peraí, a Cíntia tem uma informação aí de O senhor escola. sabe o que estão servindo também nas escolas? Sibutramina. A notícia que para isso? mim, como mãe, deixa eu me explicar, mãe de adolescente caiu como uma bomba. As estudantes de ensino médio, garotas de 15 anos, estão vendendo sibutramina a rodo nas escolas. Sibutramina A rodo nas é escolas. é um moderador E a de apetite. sibutramina, que tem... eu Tirando queria a ouvir o Dr. confusão. Halpern falar da sibutramina, porque
ela é tida como a que tem menos efeitos colaterais, aparentemente não vicia, mas ela tem outras questões. Eu queria saber o que está acontecendo com essa adolescência. Onde eles O arranjam? que é esse medicamento? Então eu vou lá. Sibutramina é um medicamento, é mais moderno sim. Ele é um medicamento que atua no hipotálamo também aqui, fazendo aumentar a saciedade e queimando um pouco calorias. É um remédio, no geral, efetivo, bem efetivo e com poucos colaterais. Essa briga, eu acho um absurdo isso. É caro, primeiro, né? não se discute. Não, agora está barato. Tá barato? Agora está barato. O problema da sibutramina, e pela qual ela foi retirada dos Estados Unidos e da Europa, é que foi feito um estudo pessimamente conduzido. E esse estudo, chamado SCOUT, fez um estudo em gente na qual havia contraindicação para o uso da sibutramina. Era gente que tinha tido infarto e tinha tido derrame cerebral. E tomaram a sibutramina e ficaram tomando anos e anos. Mesmo que não funcionasse, continuava a tomar porque era um estudo duplo cego. Aí mostraram que a população que tomou sibutramina teve o que se esperava. Teve um pouquinho mais de acidez. Não foi muito, mas um pouquinho mais. Aí resolveram tirar. O que para mim é um contrassenso, porque estes são exatamente os pacientes que não deveriam tomar. Isso é um ponto. É um medicamento útil, nós vamos defender, a ABESO defende isso até a morte. Agora, outra coisa é adolescente vender isso. Agora, é isso que eu digo. Quando a Anvisa chega e fala, um dos problemas da Anvisa, ela diz, mas tem muita gente tomando que não devia tomar, está vendendo irregularmente. Mas de quem é o problema? É do médico? É da sibutramina ou é do controle? Mas o senhor... Exerça esse controle. O senhor que tem essa experiência clínica, acadêmica, etc., eu não sei se o senhor já fez esse recorte, o senhor já fez na infância e na adolescência, porque isso é o prenúncio do que vem por aí. Como assim, ela está aos falando de 15 vigorexia anos, e de anorexia. Exatamente. Eu acho que é disso que ela está medicação para falando. emagrecer, do nada. Mas você diz que elas vendem. Sim. Assim como vendem outras coisas em academia para neguinho ficar isso mesmo. bombado. Não, eu acho isso um absurdo. Entenda, eu acho que alguns pacientes com 15 anos, muito obesos, eles merecem e tratam e existem estudos Porque clínicos. se fossem obesos, iriam ao você não tá médico, falando são de até classe média alta, agora elas é não isso que eu estão estou querendo tomando dizer. por isso, Com né? o remédio, com o médico dando, é aceitável, mas dessa maneira eu acho um absurdo, eu só posso ser contra. Entre as adolescentes, quer dizer, onde existe o caso oposto da obesidade, que é a anorexia, existe um período que é quase uma loucura pelo emagrecimento. É a disformia. As pessoas se encontram e falam assim... todo mundo querendo ser modelo, isso. É assim, mas você encontra e fala assim, como você está bonita, você está magra. Não, estou gorda. Virou esse... magreza... Não, você está magra, é elogio. Agora, vamos voltar para o doutor. Isso, imagina as adolescentes aí, quer dizer, como é que isso combina com essa coisa de obesidade? Não devia ser o contrário? Então, Paulo, Aí entra o preconceito também, né, doutor? como eu vejo? Tá. Eu vejo que tratar de obesidade, ao se tratar de obesidade, é sempre a velha discussão. É assim um fio condutor muito, uma corda bamba. Porque se ao mesmo tempo é uma doença gravíssima, tá? É gravíssima. O pessoal não atenta a isso aí. Se morre muito mais por ser obeso do que por muitas outras condições que se falam aí. Por outro lado, existe essa cultura da magreza e que, vamos dizer, se você não toma cuidado, você mistura. E é o que eu estou falando, por exemplo, que você falou das fórmulas e que o Drauzio falou. Eram charlatões e eu sou contra a fórmula. Entendeu? Eu não dou fórmula. E as naturais, Eu só não estou dizendo que os remédios, eu estou só defendendo os remédios, mas forma de jeito nenhum, fuja da fórmula. Agora, é a mesma coisa, eu concordo. Esse é o problema da obesidade, porque diabetes não é assim. Você tem diabetes ou não tem diabetes. Se não tem diabetes, não está incomplexado porque não tem diabetes. Né? Hipertensão, agora colesterol também. Agora, em obesidade, o sujeito é magro e se acha obeso. E como é que a gente lida com isso? Então, isso é doença também. É disformia. Isso é doença também, isso é disformia. Isso devemos ter preocupação com isso. Alfredo, mas não acabando com os remédios para emagrecer. Eu gostaria de colocar aqui o seguinte, olha, estou sabendo que as filas para fazer cirurgia de redução de estômago, elas estão hoje em hospitais públicos, tem fila de espera de 5 a 8 anos. O que isso quer dizer? Que acharam a fórmula e isso é um sucesso ou virou moda? Isso quer dizer o seguinte, primeiro, o número de obesos mórbidos vem crescendo de uma maneira escandalosa. Você não imagina o que tem de obeso mórbido por aí.
Segundo, que os tratamentos clínicos para essa população não funcionaram. E que realmente, efetivamente, eu não sou cirurgião, mas eu venho acompanhando isso há 30 e poucos, desde que as primeiras cirurgias aqui bariátricas, eu tenho que confessar que é o melhor método que existe para acabar com a obesidade desses indivíduos cuja qualidade de vida é horrorosa. É horrorosa. Agora, você vai me perguntar, será que não estão operando muito mais pessoas do que Tem precisava? gente fazendo regime por essa operação? Mas eu digo, acho que tem gente que está operando que não precisaria operar, que mereceria um tratamento clínico. Mas eu vou te dizer, você viu os Estados Unidos o que aconteceu? Não. O FDA aprovou o uso da banda gástrica, que é um tipo de cirurgia, para indivíduos com índice de massa corporal maior que 30. Obesidade grau 1. Aprovado. Eu não sei quem vai pagar esse dinheiro. Doutora Alfredo, O que é exatamente a obesidade mórbida? Tem muita gente Mórbida assim é o querendo seguinte, saber o que é isso. você lembra o número? Peso pela Isso, altura ao quadrado? isso. É o sujeito que tem um IMC maior que 40. Eu vou te dar um número. É o sujeito que pesa, em geral, 45 quilos a mais. É isso. 45 quilos a mais do que a altura se você tirar 1 metro. Perfeito. Tá? Agora, obesidade mórbida, qualidade de vida horrível, horrorosa, apneia de sono, diabetes em uma grande proporção, hipertensão e tudo mais. O que se quer dizer isso, Maria, é que tem muito mais paciente querendo operar e tendo indicação do que centros para operá-los. No HC são 1.000. São 1.000. E olha, não damos vazão. Não damos vazão. Mil pacientes com obesidade mórbida esperando. É 5 a 8 anos mesmo. Agora, doutor apesar Alfredo, de que ainda nós dinamizamos. Agora, doutor Alfredo, vamos falar, falando da cirurgia. Há 2 semanas, a Comissão de Ética de Cirurgia Bariátrica do Conselho Federal de Medicina aprovou um procedimento que o senhor vai fazer lá no seu ambulatório de... cirurgia para diabetes. De cirurgia para diabetes, que na verdade é uma cirurgia que também serve para emagrecimento e que utiliza, a que eu venho falando da cirurgia de evolução e da cirurgia metabólica. Ou seja, que vai utilizar, essa cirurgia vai mexer com os hormônios. Aliás, é a cirurgia que o Fausto fez, que foi feita pelo Dr. Áureo e que também é feita pelo Dr. Santoro em São Paulo. E a pergunta é a seguinte: por que é que o protocolo no Brasil e no HC, que é o centro de referência na América Latina, utiliza essa cirurgia bariátrica, que é a capela, e que depois não quantifica a qualidade de vida, ou não qualifica a qualidade de vida que o obeso tem no pós-cirúrgico? Claro que o índice de mortalidade é 2%. A minha pergunta é, a qualidade de vida Então, pós-cirúrgica... mas primeiro você falou de uma coisa e outra. Então, vou lá. Uma coisa. Primeira coisa. Essa cirurgia, que eu acho ótimo, defendo, é uma cirurgia... Não, meu amor, peraí. Aquela cirurgia que é para diabetes, que é específica para diabetes, é uma cirurgia que diminui um pouco o tamanho do estômago, menos do que a habitual, que você está chamando de capela, e que, lembra o GLP, aquele que é elaborado lá atrás no ilho? O Áureo trouxe esse segmento para cima. Então, eu acho que foi uma ideia genial. A comida passa do estômago e já chega lá no ilho. E eu documento, eu tenho pacientes que fizeram e que se fez tanto alarde que no final o Conselho Federal de Medicina agora está julgando, mas no meu entender tem que ser aceita, e que melhora o diabetes. Agora, a qualidade de vida deles a gente vê, sim. A gente vê, nós temos um segmento desses pacientes e a qualidade de vida deles fica incrivelmente melhor. Comendo 15 ml? Não, meu amor, não, peraí, linda. Disso eu tenho mais experiência do que, desculpe. Eu vejo esses pacientes depois de 6, 7, 8, 10 anos já, e eles comem cada vez mais. Não comem o que eles gostariam de comer ou o que um obeso queria comer. Porque mas come razoável. Obesa. Olha, eu conheço gente que come churrasco. Não, é que eles... Fica no começo 15, 20 ml, mas isso dilata um pouquinho. Mas depois de algum tempo eu vejo eles comendo adequadamente para manter o peso. E o que é curioso é que o sujeito, por exemplo, opera com 150, quantos quilos você acha que ele chega? 100. 90. E aí não perde mais peso, comendo pouco, o que mostra que realmente existem muitas outras alterações, inclusive metabólicas, do obeso. Para mim é o melhor exemplo. Quais são as forças engordativas que o senhor mesmo já classificou?
Força, eu adoro o termo. Eu Forças gosto. engordativas. Tem Força muito a engordativa. cabeça também, ó. Forças engordativas são o seguinte. Aliás, eu vou fazer. Está lá, é que eu não falaram aqui, mas eu sou escritor também, viu? Não vi no preâmbulo que eu já escrevi 9 livros. que eu queria que o senhor falasse rápido, por Estou isso que eu lançando fiz o 10º sobre compulsão. Vai chamar o estômago... Nossa. Mas o tema é ótimo, Nós compulsão, estamos doutor. esperando Bom, o seu estômago próximo- possuído. O estômago possuído. Vários. É que então agora vamos lá falar. Quais são as forças engordativas? A gente engorda por 4. Eu e o Adriano Segal. Vai ser ótimo esse livro. Já fiz o merchandising. Que é o seguinte: por que a gente come? Por que a gente engorda? Porque a gente come a mais do que gasta. Um dos motivos. Ou porque a gente gasta menos que gasta. É redundante, mas é assim. Mas não é só isso. Você pega duas pessoas, gasta igual, come igual, tem o mesmo peso e a mesma altura. Uma vai engordar, a outra não. Por quê? Porque na hora que você come a mais, essa comida a mais que é caloria, vai virar alguma coisa. Não necessariamente gordura. Você está entendendo o que eu quero dizer? Pode virar músculo, pode ir para o fígado, pode entrar em qualquer processo enzimático. roleta. Enfim, não é igual. As Mas o pessoas. músculo não, Calma, né? não terminei. Então a pessoa pode acumular gordura mais ou menos fácil. E finalmente, na hora que você está num balanço negativo, vamos imaginar. Agora que eu estou aqui, vocês já me deixaram nervoso, eu estou queimando muitas calorias, eu comi pouco, eu estou num balanço negativo. Esse balanço negativo que me exige que meu corpo comece a fornecer, eu preciso queimar alguma coisa. Eu posso queimar gordura ou não, entendeu? E se eu não queimar gordura, se eu tiver dificuldade de queimar gordura, eu vou engordar também. Mas então, é hoje em Irritado, dia... a senhora engorda? Porque as pessoas Se são ficar diferentes. irritado, engorda também? Depende. Para o estresse, irritação, assim, mas eu não estou irritado. Mas enfim. Não, eu sei, eu só estou perguntando. então, as forças engordativas são comer, às vezes ter compulsão, às vezes ter muita fome, às vezes tem diminuição de saciedade, às vezes precisa de remédio para isso. Queimar menos calorias. E queimar menos calorias não é só atividade física, viu? O organismo queima calorias. Se você pega duas pessoas iguais, mesmo peso, mesma altura, mesmo sexo, etc., elas queimam diferentemente em repouso. Mulheres Ou fazer gordura mais facilmente, Mulher. ou fazer gordura. A mulher faz mais gordura mais fácil. maldição. Ou desfazer gordura mais dificilmente. Mulher, quer ver quando? Imagina uma mulher que vai engravidar, vai ter um nenê, vai amamentar. Ela precisa acumular energia para isso aí. Vou voltar para Darwin. Aqueles pré-históricos, a mulher precisava ter energia para fazer tudo isso, para dar luz, para fazer crescer aquela criança, para amamentar. Como é que ela acumula gordura? De que maneira? Nas piores regiões que as Quadril. mulheres mais Exato, detestam. Quadril, coxa, culote. Agora, etc. doutor Você não falou Alfredo, de Não é interessante. por que é que se... Por que que se... Não me deixaram ainda, mas eu Mas, bem peraí, mas por gostaria. que essa fila de obesos que estão nos hospitais públicos, eles são submetidos a essa técnica? Porque que é a mais capela? padronizada, Então, mas se existe outra que o próprio HC agora já está adotando para mas diabetes e mexeria no limite de saciedade dos obesos? Porque essa técnica não mexe. Não. O cara continua com fome, continua desejando comer e sofre. Não, você tem não é assim. Uma das cirurgias que está sendo mais feita é uma chamada gastrectomia vertical, e essa está aprovada. Você simplesmente corta o estômago, deixa o estômago de um tamanho bom, uns 200, 300 ml, e joga fora a parte que produz a tal da grelina, que é o hormônio que mais dá fome. Que essa é a nova cirurgia que você está dizendo? Não, É a nova é outra. A nova é a vertical. interposição ileal que você põe aqui. É essa, mais trazer o ilho aqui para cima. Que do foi a áudio que é essa. o Faustão Que o Faustão fez. E fez. tá ótimo. E está ótimo, e está ótimo. E a maioria deles está ótima. Falando em metabolismo, ela falou uma coisa muito boa. O pessoal, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações do nosso organismo, tudo. Agora, a grosso modo, quando você queima calorias, você tem o chamado metabolismo de repouso. Você deitado, aí você mede isso. Hoje em dia a gente mede. Depois tem o metabolismo da atividade física. Essa é que é variável, você pode variar. Quanto mais atividade física você faz, mais você queima caloria. E tem um metabolismo que parece que é diferente entre os obesos e os magros também, que é da comida. Quando você come,
você queima um pouco de calorias, porque o organismo tem que trabalhar aquele alimento, tem que digerir. Quando você tem vontade de comer, você engorda. tocou uma coisa interessante. Você achava o seguinte, que quando você olha um alimento palatável, você começa a secretar algumas substâncias, teu organismo começa a se preparar e você pode engordar. É incrível. É isso que vale, Não é incrível, é injusto. Espera. Mas agora, eu vi um estudo recentíssimo que mostrou o seguinte, que se você treina o indivíduo a olhar bem, imaginar comendo isso, imaginar o gosto, ele come menos. Então, isso aqui ficou num... Mas não é uma coisa que não é isso que vai fazer o sujeito engordar ou emagrecer, ficar olhando. Porque antigamente eu achava, nossa, quer dizer, se isso fosse verdade, a melhor maneira, a melhor dieta é mandar o sujeito olhar para uma doceria e não comer nada, deve emagrecer. Por isso que eu acho isso que é daí pouquinho. que a expressão de lamber com a testa, a criançada olhando. Olha, mais uma última perguntinha. A gente falou já, a mulher perdeu essa guerra lá, hormonal lá no nascimento. Agora, é possível reverter o processo de engorda que a idade traz? Porque a idade traz isso, não traz? Traz. A idade traz um monte de coisas, né? Sim. Um monte de coisas. Como Jorge Amado dizia o seguinte, eu ouvi dizer que é muito bom envelhecer, que tem algumas vantagens. Eu não vi nenhuma ainda. Ele dizia isso, né? Mas, assim, a idade faz um monte de coisas, alterações hormonais, etc. Tal. Mas uma delas é realmente, veja, com o mesmo peso, hein? Com o mesmo peso, você aumenta o teu tecido gorduroso e diminui o teu tecido muscular. À medida que passa o tempo, você fica mais gordo. Se há uma maneira de reverter, há uma maneira de amenizar. Eu sou um pouco fatalista disso. Eu não acho, ou comer menos ou fazer mais atividade. A melhor forma, porque se você come menos, Augusto, como você já perdeu massa muscular e você come menos, você vai perder mais ainda. Então, tem a que melhor fazer mais forma seria músculo. fazer mais atividade física. Mais atividade física. Melhor, isso nós não falamos hoje, porque não tivemos tempo, né? As Mas é o discussões músculo, foram né, Dr. acaloradas, mas a melhor forma de conservar teu organismo é a atividade física. A melhor forma em todos os setores. O músculo queima mais calorias do que a gordura. Foi aquilo que o Drauzio falou aqui, não é? Que o corpo é o único mecanismo que se aperfeiçoa com o uso, ao contrário de qualquer outro. Não gasta, Não né? gasta, Vai. Bom, chega ao fim o terceiro bloco do Roda Viva com o médico Alfredo Halpern. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. Estamos começando o último bloco do Roda Viva com o endocrinologista, o cientista Alfredo Halpern. Alfredo, nesse bloco nós fazemos um balanço da nossa conversa. Vou começar pelos rapazes. Paulo Moreira Leite. Eu gostei do programa, mas eu acho que a discussão sobre a importância das pessoas se reeducarem, a importância das pessoas mudarem o seu estilo de vida para que elas evitem a obesidade, os médicos precisam ser melhor treinados para ensinar isso, porque eu acho que eles não estão ensinando. Precisa ser mais enfatizado, é isso? Mas precisam aprender isso, porque eu acho que eles não estão fazendo isso. No fundo, é esse, para mim, o que está por trás desse aumento. Quer dizer, é um fator muito importante nesse aumento da obesidade como um fator cada vez mais preocupante. Eu acho que essa é uma questão. Sem eliminar nada, porque eu não sou nem médico para dizer quanto que o remédio pode ser usado ou não, mas eu acho que essa questão tem que ser o valor aí. Eu acho engraçado mesmo. Ok. Augusto Nunes. Achei animadíssima a conversa e, portanto, muito boa. Sempre que animada é boa. Queria aproveitar só esse tempo para saciar a minha curiosidade. Por que o senhor escreve livros para leigos e para médicos? O que é que nós não temos condições de saber, né, nos outros livros? Daqui a pouco. Por que a gente não sabe ler, não pode ler livros para médicos? O senhor escreve para leigos e médicos, não é isso? Isso. Quer saber por quê? Janete. Eu gostei muito, sempre é uma aula conversar com o professor Alfredo. Para mim ficou claro, mais uma vez, que existe a obesidade doença, existe a obesidade comportamental. Ambas, na minha opinião, ele mostrou mais uma vez, são
como impressão digital, cada pessoa é uma pessoa e acho que os tratamentos devem continuar, mas especialmente o estudo comportamental e evolucionista, né? Então, acho que a gente aprendeu mais um pouco. Cíntia. Foi um prazer conhecer o Dr. Halpern, gostei muito. O tema está... A temperatura provou que esse tema interessa todo mundo mesmo. E eu queria ir na contramão um pouco, porque a gente falou muito de obesidade e eu quero ir para o outro lado, para essa mania das mulheres hoje quererem perder mais 2 quilos, mais 3 quilos, e queria que o senhor dissesse qual é o limite entre a felicidade e a saciedade ou a fome. E agora ele vai mostrar lá naquela tela para o senhor. O Caruso vai mostrar o que ele achou, qual a charge que resume a conversa. Essa acho que resume muito. Quer dizer, emagrecer é sorte, né? Às vezes a pessoa emagrece sem se dar conta. E outra coisa que eu acho interessante, já está virando sinônimo, a operação do Faustão, né? Vamos transformar o Faustão no Faustinho. Então, um quer mais uma fatia e o outro está se sentindo enfastiado. Talvez seja uma questão hipnótica, né? E cadê eu aí? Muito Eu bom. falei, cadê eu? Tem outros desenhos aqui, depois eu vou mostrar. Estou esperando eu lindo aqui, não sei o que mais. Bom, vamos lá, vamos por partes. Eu entendo o que o Paulo quer dizer. Mas, Paulo, nós estamos melhorando nisso aqui. Eu não sei qual é a tua experiência prévia, mas com certeza, pelo menos, enfim, eu e uma série de colegas enfatizamos muito. Sem nenhuma dúvida, no momento atual, a ênfase no controle alimentar, veja que eu tenho cuidado de não falar nem dieta regime, e numa vida saudável e em saúde, vem sendo cada vez mais feita pela gente e na atividade física também. Você sabe que nos Estados Unidos eles estão chegando à seguinte conclusão, não sei quanto tempo eu tenho, mas 3 minutos. Tá. Já nos comeu Estados Unidos agora já estão começando a falar muito mais em saúde do que em prevenção de doença. Muito mais falar em saúde, e é isso mesmo. Tua pergunta, por que o leigo não iria entender? Não iria. Porque, então, esse é uma coisa que eu tenho bem na minha cabeça. Os leigos, e olha que eu estou falando com um jornalista que já é semimédico, eu diria leigo assim. graduado. Leigo graduado, eles não têm ideia do que é obesidade. Eu digo mais ainda, os médicos não têm ideia do que é obesidade, a maioria deles. Entendeu? Mas a gente tem que fazer os termos médicos, entrar em umas coisas chamadas biologia molecular, epigenética, não é. E no leigo eu sempre tentei, nos meus livros, esclarecer de uma maneira didática e tentar mostrar para eles que o que eles têm mesmo é doença. Eu acho que o primeiro princípio o sujeito com obesidade tem que saber que é um doente e não ficar comiseração ou se xingando, tá? Ou tendo preconceito contra ele mesmo, porque a sociedade já tem preconceito. E eu quero dizer, não precisa ter preconceito, você tem uma doença e dá para tratar. Vou colocar, ela já terminou. Como impressão digital? Uma interação entre genes e ambiente que é individual, sim. Eu vou pela primeira vez fazer uma pergunta que colocar aqui, eu nunca faço, mas vou colocar. Pela sua entrevista aqui, me pareceu que tratar da obesidade ou do outro lado da obesidade, do caso da anorexia, me parece, por tanto que o senhor falou que estuda, por todas as possibilidades, que a gente está num work in progress. É isso, o tratamento da obesidade, da saúde humana, na verdade, a gente não tem conclusões. E nem a magreza também. A minha magreza ou esses distúrbios de magreza. É sim, Marília. Daqui 20 anos eu sugiro que vocês me convidam de novo, e aí eu vou mostrar que teve provavelmente uma diferença muito grande no que eu estou falando agora e no que eu vou falar daqui. Mas é verdade, obesidade vem sendo considerado como doença e cada dia mais complexa, dia a dia. E todo ano tem N progressos em cima da obesidade, você está entendendo? E, infelizmente, como não era considerada doença e como havia preconceito contra ela, ela não era suficientemente estudada. Eu acho que em alguns anos, sim, nós vamos conseguir ter muito mais. Mas, por enquanto, nós estamos sendo testados de alguma maneira. Não é testados, não. Os médicos estão usando as armas que eles têm e os conhecimentos que eles têm. Exemplo. Até pouco tempo atrás não se tinha ideia de quão fatal pode ser a obesidade. Hoje nós temos, então tem que ir em cima.
Até pouco tempo atrás, a gente não sabia uma coisa chamada apneia de sono. Eu chamo a atenção de novo. Já ouviram? Todo mundo tem um tio, irmão, seja lá, foi que ronca muito, acorda sufocado, tem sono durante o dia. É terrível. A apneia de sono mata. Hoje em dia nós sabemos como tratar da apneia de sono. E dali por diante, só para dar exemplo. E você chegou a responder a pergunta dela sobre Eu acho sim, mas eu acho que esse é um problema social, é um problema do século, do atual século, já não só de agora, como há muito tempo. A gente sabia que a Santa Catarina de Siena tinha anorexia nervosa, você sabe? A dismorfomania já existe há muito tempo. Só que vem se acentuando porque a cultura da beleza e esses modelos magros, esteléticos, que aliás eu não acho tão bonito assim, eles estão sendo disseminados. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Janete, Augusto, Paulinho, Caruso. Olha, foi muito bom o programa. Desculpe o mau jeito, mas é que é um vocês são explosivos. Trabalho aqui vocês são Obrigada a você em casa e a gente volta na semana que vem. Até lá.